Boa noite, irmãos. Como o presbítero já falou, já cantamos, já lemos, e hoje, pela graça do Senhor Deus, nós vamos falar sobre a linguagem do reino, cantando louvores ao Senhor. E vocês sabem que regularmente eu tenho pregado sobre os fundamentos do reino de Deus, voltado para o discipulado cristão, para aquele que se chama discípulo de Jesus Cristo. E durante os últimos 9 estudos eu tenho abordado vários temas, começando com o senhorio de Cristo, a questão de nós como servos, até mesmo os níveis de amor. E, em resumo, nós temos entendido algumas verdades. A primeira é que o Senhor Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Senhor dos Senhores, é Ele quem manda. Nós somos os seus discípulos, nós somos seus servos. Nós também estudamos que o amor é a realidade desse reino, e nós estamos inseridos nessa realidade. E, por último, nos últimos 3 estudos, nós aprendemos que esse amor ele deve ser praticado para que tenha valor eterno. Então, tudo isso nós temos visto. Mas tem muita coisa, meus irmãos, sobre o reino de Deus a estudar, muita coisa. E um aspecto que é muito, muito importante a respeito da vida nesse reino e que merece a nossa atenção, e eu confesso que é um assunto que eu não estava muito querendo tocar aqui, porque é um assunto complicado em muitos aspectos, diz respeito à linguagem que é utilizada por seus cidadãos. Todos os que vivem no reino de Deus falam a mesma língua. Eu não estou falando de um idioma, não é uma língua composta só de palavras, também tem palavras, mas é uma linguagem que, além das palavras, tem também atitudes, tem ações de graças. E esse idioma que nós falamos no reino de Deus é o louvor. Estou me referindo ao louvor. É um tema que tem gerado alguma confusão em muitas igrejas, principalmente nas últimas 3 décadas. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre essa linguagem e o quanto isso é importante para nós aqui enquanto igreja. Tem várias facetas, mas pelo menos 2 são importantes. Primeiro, a expressão do louvor na adoração dos santos, ou seja, no culto, é o que nós estamos fazendo aqui. E segundo, a expressão do louvor nas ações do cotidiano. São 2 vertentes diferentes do louvor como linguagem, no culto e nas expressões do cotidiano, as famosas ações de graça. Então, ambas se complementam e ambas dão para nós a dimensão correta do louvor como linguagem do reino de Deus. Hoje nós só vamos ver a primeira parte, cantando louvores na questão da comunhão dos santos, aqui nós, cantando louvores ao Senhor. Se o Senhor permitir, no outro momento, fala outra faceta, tem mais outras, mas pelo menos uma outra no outro momento. E nada melhor para falar sobre louvor que o livro de Salmos. Não tem difícil escolher um outro livro para isso. E, gente, são muitos salmos, fica difícil escolher qual o melhor para falar sobre louvor. E dentro desses pontos, eu acho que estudar o Salmo 98 é muito interessante, porque esse Salmo 98 ele tem alguma coisa muito interessante sobre as várias facetas do louvor. E junto com o Salmo 98 eu vou usar também o Salmo 150, o versículo 2. Então daqui a pouco a gente abre o Salmo 150, versículo 2. Mas por que eu escolhi esse salmo específico, o Salmo 98? Primeiro porque ele é breve. Ele só tem 9 versículos, mas nesses 9 versículos ele descreve perfeitamente o motivo e o objeto que deve impulsionar o nosso louvor cristão. E esse motivo é a maravilhosa pessoa do Senhor Deus e os seus maravilhosos e poderosos feitos. Então hoje eu vou fazer uma rápida exposição do Salmo 98. Em seguida vou fazer as aplicações. Então é muita coisa, vou tentar resumir. Já lemos, mas eu quero ler de novo. Então vamos ler de novo o Salmo 98, gente. E depois o Salmo 150, versículo 2. Está escrito, Salmo 98, de 1 a 9. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores.
Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombeta e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Puja o mar e a sua plenitude, e o mundo, os que nele habitam. Os rios batam palmas, e junto cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Agora vamos para o Salmo 150. Daqui a pouco eu leio ele inteiro, mas eu quero ler o versículo 2, Salmo 152. Diz assim: louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Então, dentro desses dois aspectos, nós vamos falar um pouco sobre o cantar louvor ao Senhor. Meus irmãos, de forma geral, e aqui eu estou resumindo muita coisa, o Salmo 98 ele é um convite para celebrar com muita alegria, com muito júbilo, com muita exultação, o santo e justo governo do Senhor. Ele é da classe do que nós chamamos de salmos reais. É um salmo de exultação, de exaltação, de louvor ao Senhor, que é o Rei da terra. E ele é muito semelhante ao Salmo 96, mas ele tem uma estrutura mais enxuta. E qual é o objetivo desse salmo? O objetivo é mostrar e incentivar o povo de Deus a necessidade de louvar ao Senhor pelos seus grandes e vitoriosos feitos. E esses feitos, no salmo a gente vai ver, eles culminaram na libertação do seu povo. Mas também ele é um salmo universal, ele é uma chamada universal para que toda a criação do Senhor louve ao Senhor. Tanto as pessoas como a natureza, até situações inanimadas aqui, louvem ao Senhor. E nesse sentido ele é um salmo muito bonito, é um salmo belíssimo. E é um salmo fácil de explicar, porque ele tem 3 divisões muito claras. Então ele é muito didático também. Ele tem 3 divisões bem definidas, e essas divisões elas são divididas no tempo, não no espaço. Por exemplo, na primeira divisão, ela vai do versículo 1 ao versículo 3. Daqui a pouco eu vou explicar um por um. Nós temos o louvor que é dado ao Senhor pelos feitos que o Senhor já fez. São os feitos passados do Senhor. Nos versículos 4 e 6, é o louvor que é dado ao Senhor pelos feitos que ele tem feito agora no presente, que ele está fazendo. E nos versos 7 e 9, são os feitos que o Senhor ainda estará realizando no futuro. Nos 3, a chamada é para louvar pelos grandes feitos que o Senhor já fez, pelos grandes feitos que o Senhor está fazendo e pelos grandes feitos que ele ainda fará dentro da nossa perspectiva. Então, em cada sessão, termina com um convite para louvar o Senhor por esse motivo, por um motivo específico. Agora, é interessante que, além disso daí, cada sessão ela vai nos dar um motivo acerca da grandeza do Senhor. Então, por exemplo, na primeira sessão, que é dos versículos de 1 a 3, o convite é devido à libertação e a salvação que o Senhor trouxe ao seu povo. Daqui a pouco a gente vai ver. Na segunda sessão, o convite a louvá-lo é com toda sorte de instrumentos, porque ele é o Rei. E na terceira sessão, é o louvor devido pelo que o Senhor é e pelo que ele virá e fará ao julgar toda a terra. Então, são louvores e ações de graças dadas ao Senhor, presente, no passado e no futuro. Ok? Tranquilo? Vamos ver cada um deles. Agora, tem uma outra coisa interessante, uma coisa curiosa nesse salmo, gente, porque é um salmo muito alegre, é que nessas 3 divisões, também nós percebemos que tem uma ampliação do círculo das pessoas que são convidadas a louvar ao Senhor. Então, na primeira divisão, o chamado é basicamente para a congregação daqueles que adoram o Senhor no seu santo templo. Então, é esse círculozinho. Mas logo em seguida, esse círculo ele se amplia. E aí a chamada já na segunda parte é para todos os povos adorarem, até os confins da terra são convidados. E na terceira parte o ciclo se amplia ainda mais, e agora toda a criação, todo o universo é convocado para louvar o Senhor, inclusive a natureza como toda, até a inanimada. Então cada uma dessas divisões, elas têm sempre em mente que o Senhor ele é digno de todo louvor. Tranquilo? Então vamos começar por cada divisão e depois eu vou fazer as aplicações
Vamos começar por louvor ao Senhor pelos grandes feitos passados, pelos grandes feitos do Senhor no passado. Então, os versículos de 1 a 3, se quiser deixar o tempo inteiro o versículo 1 a 3 aí, pode deixar, volta e meia a gente muda um outro versículo, mas a primeira parte é cantar ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra, seu braço santo, e alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação. Veja que está falando do passado, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia, da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Então, cantai ao Senhor por tudo isso daqui, porque Ele tem feito maravilhas. Então, gente, começa esse salmo, nessa primeira divisão, o salmista conclamando, convocando todos os seus ouvintes a cantar ao Senhor um cântico novo. No original, esse cântico novo pode ser traduzido em português como um salmo novo, um hino ao Senhor. E essa convocação para cantar um cântico novo não se restringe só a esse salmo. Tá? Ele aparece em várias porções da Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, em vários salmos. Vou pegar, por exemplo, somente o Salmo 96:1. Salmo 96:1 diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Tem outro Salmo 33, Salmo 149, você vai encontrar também no Novo Testamento, né? Você vai encontrar nos profetas. Isaías tem essa chamada para nós cantarmos ao Senhor um salmo novo, lá no capítulo 42. E talvez o ponto maior de cantar um cântico novo seja em Apocalipse. Nós somos convocados agora, lá no futuro, a cantar um cântico novo ao Senhor, em Apocalipse 5, versículos 6 a 10. Só para vocês terem uma ideia, é muito interessante aqui, porque no livro de Apocalipse, essa santa convocação para cantar um cântico novo é dirigida especificamente ao Senhor Jesus, adorando, louvando ao Senhor Jesus. Então veja aí, Apocalipse 5, 6 a 10. Diz assim: então, aqui é João falando, né? Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Está falando que o Senhor Jesus. Ele tinha 7 chifres, veio como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Agora, olhem bem o versículo 9. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, esse novo cântico é louvando ao Cordeiro que foi morto, e esse Cordeiro, ele comprou para si todos esses povos, todos os povos, línguas e nações, e os constituiu reino e sacerdote. São várias as passagens que poderiam ficar muito tempo só em cântico novo. Mas a questão, gente, é por que o salmista está falando isso? Cantai ao Senhor um cântico novo. Por que cantar um cântico novo? E a resposta é muito clara no próprio Salmo, né? Porque ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Então você tem que louvar ao Senhor, tem que engrandecer ao Senhor. Ele é digno que lhe cantem salmos e hinos sobre os seus poderosos feitos, mediante a sua muita grandeza, como está lá no Salmo 150, versículo 2. As maravilhas feitas pelo Senhor, no versículo 1, cantar o Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas, ele está falando algo do passado, é algo, meus irmãos, que somente o Senhor pode fazer. O sentido aqui da palavra maravilha tem a ver com ações poderosas, ações ou intervenções miraculosas, portentosas, que somente o Senhor pode fazer. A vitória que está dizendo aí que ele alcançou, né, é somente dele, somente por meio do seu santo poder, da sua santa providência. É possível a gente cantar sobre muitas coisas. Né? É possível cantar sobre os feitos e ações dos homens, as suas conquistas, né?
E a gente sabe que nós, seres humanos, nós gostamos de cantar, né? E gostamos de cantar coisas que diz respeito ao que nós fazemos ou que nós conseguimos. E tem muita música nessa terra que foi composta sobre as ações humanas. Mas as conquistas e as ações humanas, elas são muito limitadas, são datadas, elas são restritas. E as músicas e os louvores humanos que são criados para, de alguma forma, louvar essas conquistas humanas, eles, em geral, são envelhecidas, são sempre sobre os mesmos temas, exaltam e giram sobre as mesmas situações. Pode pegar qualquer música de agora, de um século atrás, é sempre coração partido, coração apaixonado, a solidão que você está vivendo, a coragem em termos de uma situação difícil, né? Ou o sucesso, ou a carência, etc. Não tem nada muito de novo nesses cânticos, nessas músicas. Você pode mudar o ritmo, você pode mudar a letra, né? Pode mudar as rimas, mas as ações humanas não mudam muito. Como diz lá o pregador, não há nada de novo sob o sol. Não tem muita coisa, né? No entanto, no Senhor Deus, sempre há alguma coisa nova, sempre há uma novidade, sempre há com que se maravilhar com o Senhor. Há infinidades de temas pelas quais nós podemos louvar ao Senhor, podemos fazer um cântico novo, né? Muitas vitórias, desde os seus feitos portentosos, meus irmãos, até mesmo as coisas menores na nossa vida. Elas se estendem no tempo e no espaço. Olha o que diz a palavra: suas misericórdias não têm fim. Podemos cantar sobre a misericórdia do Senhor muitas vezes, de várias maneiras. O amor do Senhor não conhece limites, nem mesmo seu Filho ele poupou, né, a nosso favor. A sua salvação é totalmente graciosa, a sua graça é totalmente inacessível, ela não murcha, ela está sempre nova. As suas bênçãos para os seus filhos são incontáveis. Sempre é possível cantar um hino novo ao Senhor, porque as suas temáticas elas não se repetem. Sempre é possível cantar as maravilhas e os feitos do Senhor sobre as suas muitas vitórias. Aqui a gente poderia perguntar quantas músicas são suficientes para descrever a salvação que o Senhor Deus operou em nossas vidas por meio de Cristo Jesus. Quantas músicas, quantas canções, quantas são suficientes? Cantar ao Senhor um cântico novo é o convite do salmista, e não só no Salmo 98, em outras passagens das Escrituras. A vitória que diz aqui no versículo, no início do Salmo, a vitória que ele alcançou, meus irmãos, se refere às vitórias no passado. Então, está se referindo ao povo de Israel, às muitas vitórias que o Senhor ganhou a favor do seu povo, a favor, né, da libertação do seu povo pelos seus inimigos. E o Senhor continua dando essas vitórias. Agora, nós talvez não tenhamos um império romano sobre nós, um império persa sobre nós, mas também temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas carências. O Senhor também tem nos dado vitória sobre todas elas, seja nas orações, nas provações, nas aflições. Nós temos experimentado as vitórias do Senhor. Cantar o Senhor um cântico novo, que ele tem feito maravilha. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. E a vitória que ele alcançou se refere justamente a isso. Mas diz mais. Diz assim: ele fez notória a sua salvação. Está falando dessa vitória, ele fez notória a salvação nesta vitória. Por quê? Porque ele livra o seu povo dos seus inimigos. Aí no versículo 2, a sua justiça, o seu poder triunfa sobre os inimigos do povo de Deus. E aí, meus irmãos, poderíamos passar muito tempo aqui. Onde é que o Senhor triunfou? Em muitos lugares. Pegar um exemplo, ele triunfa sobre Sodoma e Gomorra, ele tem vitória sobre o poder de Faraó, dos seus exércitos, ele triunfa ali sobre as muralhas de Jericó, sobre os exércitos da Síria, sobre os muitos reis da Babilônia, sobre os governadores do Império Persa e da Média, sobre o Império Romano e sobre tantas outras nações que ao longo da história se consideraram os poderosos nessa terra e sempre em detrimento do povo de Deus. E o Senhor fez notória a sua salvação em todos os casos. Não foi uma coisa escondida, não. Ficou patente, ficou notório que a salvação, a vitória veio pelo Senhor Deus. Ele fez notória a sua salvação. Como não cantar sobre as gloriosas vitórias do Senhor a favor do seu povo?
Nós temos muitos motivos para cantar ao Senhor, para louvar o Senhor. Mas, meus irmãos, não para aí os louvores para louvar o Senhor. Diz aí que ele manifestou a sua justiça perante os olhos das nações em favor do seu povo. E sempre esteve na mente do Senhor as suas fiéis misericórdias, a sua aliança para com Israel. Porque vai dizer, lembrou-se a favor deles, né, da sua misericórdia, da sua fidelidade para com a casa de Israel. E aí a gente poderia gastar também muito tempo. Por exemplo, abra no Salmo 106, versículo 45. Lembrando disso aqui do Salmo 98, lembrou-se da sua misericórdia, da sua fidelidade para com a casa de Israel. Salmo 106, 45 vai dizer assim, lembrou-se a favor deles da sua aliança e se compadeceu, segundo a multidão das suas misericórdias. Em Levítico, capítulo 26, versículo 42, vai dizer algo semelhante, vai dizer assim, então, Senhor Deus falando, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Lembrou-se da sua misericórdia aqui, quer dizer assim, que sempre esteve na mente do Senhor as suas muitas e fiéis misericórdias. O Senhor é o Deus que não abandona o seu povo, é aquele Deus que não se esquece da sua aliança, que mantém a sua fidelidade, mesmo quando nós quebramos a sua aliança, mesmo quando infiéis nós quebramos a sua aliança. Puxa, meus irmãos, aqui eu confesso que quando eu estava escrevendo, eu disse assim, será que eu coloco as muitas vezes que nós quebramos a aliança do Senhor? São incontáveis vezes as maneiras iníquas e as formas iníquas com que o povo do Senhor quebrou a aliança. É impressionante, mas o Senhor ele nunca se esqueceu da sua aliança em favor do seu povo, a aliança que ele fez ali com Abraão, com Isaac, com Jacó. E a coisa é tão impressionante, né, que no Salmo 133, o salmista, ele fala algo assim que a gente tem que dizer assim, é verdade. Sim. O salmista, no 133, ele diz assim, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ninguém mais. Mas nós temos que cantar um cântico para o Senhor, porque Ele lembrou da sua misericórdia, da sua fidelidade para com o seu povo. Meus irmãos, Ele é totalmente digno de todos os louvores. A sua salvação não ficou restrita somente à casa de Israel. Ainda no versículo 3 diz assim, todos os confins da terra viram a sua salvação. Não ficou assim, não, é só ali para os descendentes físicos de Abraão. Não, toda a terra, todos os confins da terra viram. Por boca do profeta Isaías, o Senhor prometeu que essa salvação estaria à vista de todos. Olha o que diz lá em Isaías 52:10, essa promessa maravilhosa. Diz assim, o Senhor, Isaías 52:10, o Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações. É praticamente ali o versículo do Salmo 98. E todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Essa é a promessa. O Salmo 98 vai dizer assim, ele já fez isso. Todos os confins da terra viram a sua salvação. Meus irmãos, eu queria perguntar assim, quando foi que as nações, todos os confins da terra, viram a salvação do nosso Deus? Quando é que foi? A resposta é bem simples, foi na cruz. Foi na cruz. A maior expressão dessa salvação se deu em Cristo e sua obra realizada na cruz. Você lembra Jesus ainda bebê? Ele está indo ali no templo com seus pais e tem um ancião chamado Simeão. Quando Simeão vê aquele bebê, ele toma nos braços e ali Simeão ele percebe que aquela promessa em Isaías e aquilo que está cantado no Salmo 98 está cumprido. Toda a salvação de Deus confia da terra. Abram em Lucas capítulo 2, 28 a 32. E esse idoso, ele olha e diz assim, todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Lucas 2, 28, versículo 28 diz assim, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, quando ele toma o Senhor Jesus nos braços, ainda é criança, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra,
porque os meus olhos já viram a tua salvação. Olha lá, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Todas as terras puderam ouvir a sua palavra salvadora. A nenhuma nação dessa terra o Senhor negou o evangelho da salvação. Então cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, povo de Deus. Entoai o quê? Novos louvores ao Senhor. Por quê? Porque nós temos visto a sua salvação desde as eras antigas, meus irmãos, e manifestado em toda a sua glória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que motivo maior nós temos para louvar do que esse? Cantai ao Senhor. Mas o louvor não está somente nos feitos passados do Senhor, está também nos feitos presentes. Então vamos para a segunda divisão aqui, versículos 4 a 6. Louvando ao Senhor pelos seus feitos presentes. Diz assim, versículo 4. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa e louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Agora você vai celebrar com júbilo. Todos os confins da terra gostam muito dessa história. Não é só mais Israel. E vamos aclamar, vamos nos rejubilar, vamos cantar louvores. Por quê? Porque no final diz assim, porque nós estamos perante o Senhor, que é Rei. Agora já não está no passado, agora está falando do presente. Então nós vimos o quê? Que os motivos do louvor do Senhor pelos seus grandes maravilhas, seus maravilhosos feitos, se realizaram em Israel, se manifestou até os confins da terra em Cristo Jesus. E agora, de posse dessas verdades, como é que eu louvo ao Senhor? Como é que eu devo louvar ao Senhor no presente? E a resposta está justamente aqui no versículo 4. Celebrai, né? Você celebrou, celebrai, está falando agora, celebrai com júbilo ao Senhor. E começa com imperativo, viu? Celebrai com júbilo ao Senhor. Então a resposta começa com imperativo no presente. Agora, como é que se dá esse louvor? Diz assim, com celebração jubilosa, com regozijo, com cânticos de louvor. Né? Notem quais são as palavras que ele usa aqui no versículo 4. Ele usa júbilo, ele usa aclamação, regozijo. Né? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai, cantai louvores. Olha os termos que ele está usando. E, meus irmãos, essas palavras, elas têm um significado bem, talvez, diferente do que a gente entende hoje. Por exemplo, celebrar com júbilo é basicamente uma palavra só no original. E ela significa, sabe o quê? Bradar, gritar, tocar a trombeta, festejar. Alegria. Né? Aclamar significa irromper, exclamar, explodir. A história, você não se aguenta em si mesmo, louvando o Senhor. Regozijar significa gritar de alegria, dar um grito retumbante, cheio de júbilo, cheio de alegria. Traduzindo isso daqui, o que ele está falando, né? O louvor ao Senhor deve ser de uma alegria incontida, um louvor cheio de santa empolgação. Não é algo contido, não é algo morno, não é algo quase parando, né? Não é uma coisa sem energia. Eu não comi hoje, estou cantando. Não, cantai ao Senhor, né? Celebrai com júbilo ao Senhor. Se engana quem pensa ao contrário. Tem gente que diz, não, no louvor estamos todos quietos, amigos. Oh, Senhor, não, meus irmãos. Os termos aqui são todos de alegria jubilosa, exultação. Diz no final do versículo 6, exultai perante o Senhor, que é Rei. E por que nós devemos dar tão alegre louvor e exultação? A resposta é isso aqui que eu dei para vocês no final do verso, né? Verso 6. Porque nós estamos perante o Senhor, que é Rei. Não um rei qualquer, mas o Rei dos reis. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Nós estamos louvando Ele pelos seus grandes feitos. E, meus irmãos, não dá para cantar louvores ao Senhor como se nada estivesse acontecendo.
Não dá para cantar louvores ao Senhor como se ele fosse um qualquer. Ele é um rei. Nós estamos na presença do rei. Alegre-se, aclame, rejubile-se, cante com toda a força, com alegria. Aí, às vezes, tem umas pessoas que vão vir para a igreja louvar, a pessoa está quase morrendo na cadeira. Aí tem uns até que dizem assim, não, Kelson, a equipe de louvor já está cantando, já tem ali a Jéssica, já tem ali a Júlia, por que eu vou cantar forte? Eu sou meio desafinado, né? Deixa eles cantarem, eu só estou aqui curtindo. Né? Para que eu preciso cantar forte? Você tem uma desculpa? Desculpa, é uma desculpa. O modo verbal do salmo é imperativo, não é um convite. Não é um convite assim, olha, se você quiser exultar na presença de Deus, se você quiser celebrar, esteja à vontade. Não é um convite, meus irmãos, é imperativo, é uma ordem. Na congregação dos santos, é um dever, é um privilégio, é uma honra abrir a boca com empolgação e cantar louvores ao Senhor. O nosso bendito Rei. Ah, só está meio estranho, não, é a palavra que está falando, não é comigo não. Brigue com a palavra. É a palavra que está dizendo. Mas notem que aí o louvor não é só voz, né? Não é só voz, entoar algum hino, algum cântico. O salmista ele ordena que, juntamente com as vozes alegres, haja acompanhamento de instrumentos musicais. Cantai com harpa, louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas, com buzinas. Exultai aqui com gritos de alegria no original, perante o Senhor que é Rei. Essa celebração do povo de Deus na presença do seu Rei, meus irmãos. Não é algo sem graça, não é algo sem vida, não é algo sem alegria. No louvor ao Senhor tem canto, tem voz, tem instrumento, tem celebração, tem exultação, tem júbilo, tem quebrantamento, tem a gente se humilhando na presença do Senhor, porque Ele é Rei. É claro que às vezes alguém mais prático pode até perguntar assim, tudo bem, né? Com que instrumentos que eu devo louvar? Só com harpa, buzinas, trombetas, é isso que está dizendo? É só com isso? Meus irmãos, na expressão do louvor ao Senhor, cabem todos os instrumentos dignos. O Salmo 98, ele cita alguns instrumentos que são associados ao louvor do templo na época. Ali de Salomão, harpas, trombetas, buzinas, mas essa lista ela não é exclusiva, tá? Ela não se fecha só nisso daí. O Salmo 150, que fecha o livro dos louvores do Saltério, ele discorre também sobre a expressão do louvor a Deus em seu santuário, com foco mais na questão do acompanhamento. E ali ele vai usar todos os instrumentos. Lá você vai encontrar que tem instrumentos de sopro, tem instrumentos de corda, tem instrumentos de percussão, até fala de dança, tá? Mas a dança eu não vou falar aqui não. Meio perigoso aqui, né? E termina também com a injunção que todo ser no qual a fôlego de vida deve louvar o Senhor, para o Salmo 150, versos de 1 a 6. Diz assim, é legal que já começa um louvor grande aqui, né? Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai, olha bem, consoante a sua muita grandeza, louvai ao som da trombeta, louvai com saltério, com harpa, louvai com adufes e danças, louvai com instrumentos de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Se você pegar essa lista dos instrumentos, a gente tem todos. Tem de corda, tem de sopro, tem de percussão e tem até uns que a gente já não tem mais aqui, né? Uns de, que eles chamam tipo de ruído, assim, tipo uma buzina, um apito. Todos os instrumentos. Né? E é um convite belíssimo. E assim como no Salmo 98 nós somos instados a louvar ao Senhor porque Ele tem feito maravilhas, aqui no Salmo 150 nós somos instados a louvar o Senhor pelos seus poderosos feitos. Da mesma forma que o outro, com todos os instrumentos dignos. E no final, o mais perfeito instrumento, a própria voz que o Senhor criou, nós propomos, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então não tem essa que eu não sei cantar, eu sou desafinado. Você consegue respirar? Consigo, então louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Não temos mais uma desculpa que o louvor sempre terá como alvo o Senhor Deus, nos seus poderosos feitos, nas suas poderosas maravilhas, consoante sua muita grandeza.
E é nesse sentido, meus irmãos, que o Salmo 98 nos convida, no final desse verso 6 aí, a expressar o nosso louvor ao Senhor Jesus. Como assim? Não é ao Senhor Deus? Ele nos convida a expressar o nosso louvor ao Senhor Jesus. Você está falando do Novo ou do Velho Testamento? Isso aqui não, no Velho? Não, no Novo também. O que o Senhor Jesus tem a ver com isso? O Senhor Jesus tem a ver com isso porque Ele é o nosso Rei. Louvai e exultai perante o Senhor que é Rei, né? Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Cordeiro que venceu. Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com Ele. Ali, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Também Apocalipse 19, 16 fala assim: tem Ele no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Exultai perante o Senhor Jesus Cristo, que é Rei. Exultai na presença do Senhor Jesus. Meus irmãos, e aqui escutem bem, na presença do Senhor Jesus Cristo, seus discípulos se alegram, seus discípulos o aclamam, exultam, ou seja, falam em voz alta, cantam seus feitos. E esses discípulos não fazem às escondidas, não fazem com medo de serem taxados, talvez de fanáticos ou qualquer outra coisa, porque eles estão na presença dos seus reis, do seu Senhor. Eles exultam, eles bradam forte no original, eles gritam, eles dão um grito de guerra, ou tocam a trombeta. Exultar também é tocar a trombeta, né? Pô, a boca do trombone. Eles exultam na presença do seu Senhor, que é Rei. E alguém pode dizer assim: olha, isso é meio exagerado, irmão, parece coisa de pentecostal, só falta o irmão falar em línguas aqui na frente, né? Os discípulos de Cristo não, eles vão de forma tranquila, né? Comedida, sem perturbar ninguém. Aqueles que não creem, não quer perturbar eles. Né? Quem disse que é assim? Quem disse que é assim? Né? Onde está escrito que nós, cristãos, devemos conter nossa exultação por medo daqueles que não creem em nosso Senhor? Eu não estou falando da boca para fora. Quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém de forma triunfal, naquela última semana que ele seria crucificado, montado num jumentinho, a palavra de Deus diz que a multidão dos seus discípulos estavam ali jubilosa, essa multidão estava jubilosa, estava louvando e declarando com toda alegria para quem quisesse ouvir que o rei estava chegando. Abram aí Lucas 19, 37 a 38. Olha como isso se casa perfeitamente com o Salmo 98. Então está ali o Senhor Jesus entrando em Jerusalém, triunfal, versículo 37, Lucas 19. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, olhem bem agora, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham feito, e dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Estão jubilosos, estão cantando, exultando em alta voz todos os motivos, todos os poderosos feitos do Senhor Jesus, todos os milagres que tinham visto. E ele está dizendo: olha, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, o Rei está chegando. E está todo mundo ouvindo ali. Então, na presença do Rei, do nosso Salvador, o povo de Deus, ele se alegra, ele exulta pelos feitos do seu Rei, do seu Senhor, e ele não faz de forma tristonha, calada, ou cheia de cansaço e enfado, meus irmãos. E sabe o que é interessante nessa passagem? É que nessa passagem havia ali, junto com os discípulos, alguns religiosos que talvez ou estavam ofendidos pelo que eles estavam falando, ou perturbados pelo tom da voz, né, pelas fortes aclamações. Eles pedem para que o Senhor repreenda os seus discípulos. Vocês pedem para que o Senhor Jesus mande os seus discípulos calarem a boca. Olhem qual é a resposta do nosso Rei a esse pessoal. Versículos 39 e 40. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Tem essa calma. Eu sou o Rei, o Senhor está dizendo aqui.
Eu sou digno de todos os cantos, de todos os louvores, de todo o júbilo, na presença do Rei dos Reis, do Criador do Universo. O discípulo, ele não pode silenciar os seus louvores, ele não pode guardar para si as ações de graças por medo de ferir a sensibilidade daquele que não é cristão, daquele que não crê no nosso Rei. Se nós cristãos recebemos nova vida, se nós que nascemos de novo, nos calarmos, meus irmãos, em nosso lugar, o Senhor Jesus afirma que até aquelas pessoas, até aquilo que não tem vida, louvará ao Senhor. Que coisa impressionante. Nós não podemos nos calar na presença do nosso Senhor. Seja nos louvores, seja inclusive na proclamação da sua palavra. Cantai ao Senhor um cântico novo, com instrumentos, com vozes, com muito júbilo. Meus irmãos, isso aqui é um ensaio para aquele coral universal, cósmico, né, que nós teremos lá naquele dia, na presença do próprio Senhor Jesus. Naquele dia, no novo céu, na nova terra. E eu já estou ansioso para esse coro. Todo mundo lá, né? Charles cantando, né? O Felipe, que não está aqui com aquela super voz dele cantando. O Naomi, que às vezes quer levantar a mão, estará levantando a mão ali. Nós estaremos lá, meus irmãos, cantando, louvando ao Senhor. E, por fim, toda a criação louva ao Senhor também pelos feitos futuros, que virá. Então, Salmo 98, versículo 7 até 9. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes. Na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Agora, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Então vamos relembrar tudo, né? Devemos cantar ao Senhor louvores, porque Ele tem feito maravilha, porque Ele é vitorioso, porque Ele fez notória a sua salvação, porque Ele manifestou a sua justiça, porque Ele lembrou de sua misericórdia, a sua fidelidade para com a aliança feita ao seu povo, porque toda a terra viu a salvação do nosso Deus em Cristo Jesus, e nós o louvamos com júbilo, com aclamações, com regozijo, com voz, com canto, com instrumentos musicais diversos. E por que nós o fazemos aqui? Porque nós estamos na presença do Senhor, que é Rei. Joia? Agora tem uma pergunta que nós devemos fazer. Essa conduta é um dever só do cristão? Só nós fomos chamados para louvar ao Senhor? Será que essa ordem é só para nós? Essa é uma pergunta interessante, né? E a resposta não, porque o salmista, ele entende que essa convocação, ela é universal e passa a mostrar que toda a criação, pessoas e criaturas, mesmo inanimadas, a seu próprio modo, naturalmente, numa figura de linguagem, deve louvar ao Senhor e acrescentar sua voz a esse coro santo, esse coro sacro. Todos são convocados a louvar ao Senhor, todos os povos, não só em Israel. Ruja o mar, ruja na sua plenitude, o mundo, os que nele habitam, os rios batam palmas, né? Juntos os montes cantem de júbilo na presença do Senhor. Todo mundo aqui. E aí você vai encontrar isso em outros lugares da Bíblia. Salmo 117, versos 1 e 2, que nós lemos hoje de manhã, diz assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Essa ordem é para todos, porque só há um Criador, só um que nos criou, só um que nos sustenta, todos nós. Ele faz chover sobre os montes e os montes. Não tem como dizer assim, o louvor é algo só para os crentes. Não, nós podemos cantar com toda a propriedade, porque nós somos salvos. Mas essa ordem ela é universal. Salmodiar ao Senhor é de abrangência, meus irmãos, universal. Então, notem a ação de louvor que é desencadeada no versículo 7, né? 7, 8, 9. Tem por motivo o quê? A presença do Senhor, que Ele virá julgar a terra. 7, 8, 9, todo o motivo do louvor 7, 8, 9, está lá no finalzinho do 9, porque Ele vem julgar a terra. Né? E terra aqui, a palavra em hebraico é Eretz. Eretz quer dizer terra, toda a terra, o planeta. Não só uma parte, a terra como um todo. Esse é o coro cósmico de louvor pelos feitos futuros do Senhor.
E a pergunta é, quem é que está nesse povo? Nós, os cristãos, estamos lá, os filhos de Deus. Mas ele diz assim, ruja o quê? O mar. E a sua plenitude aqui no mar é toda a plenitude das criaturas que estão no mar. Peixes, crustáceos, microseres, esponjas, mamíferos aquáticos, corais. Ruja o mar e a sua plenitude. Está falando aqui a plenitude de vida que está ali dentro. Né? Também ele fala o rugir para o mundo, mundos que nele habitam. O mundo agora, a palavra é em contraposição ao mar, a terra seca. Né? Todos os habitantes, os mundos que nele habitam. Quem que habita ali? Habitam homens, animais, insetos, aves. Os mundos que nele habitam. Ruja, rugir aqui no sentido é bradar, gritar forte. Também, nesse caso, juntos eles rugem, eles trovejam. Acho que seria melhor a interpretação. Eles estremecem na presença do Senhor. Até a criação inanimada, que coisa interessante, ela é chamada, né? Ela é convocada para participar dessa aclamação. Os rios batem palmas. É uma figura de linguagem, mas incrível que até os rios batem palmas, né? Na presença do Senhor. Tem até a igreja que você não pode bater palmas, que é proibido. É inapropriado, na verdade. Como é que os rios podem bater palmas? Não sei, mas eu sei que na presença do santo, mesmo eles não se furtam a louvar ao Senhor. Diz aqui que os montes, juntos em uníssono, eles cantam jubilosos na presença do Senhor. Quando eu leio esses versos, eu me pego pensando o seguinte, né? Que há crente cujos braços são menos flexíveis que os rios. Olha que o rio não tem braço. Né? Que cantam com menos júbilos que os montes. E os montes não têm boca. Né? Que mesmo não sendo fortes os seus rugidos como o do mar, eles não têm força sequer para cantar uma sílaba que perturbe o irmãozinho que está do lado. Ou seja, só murmúrio quando são chamados a louvar o Senhor. Isso dá o que pensar. Ruja o mar, a sua plenitude, os mundos que nele habitam, os rios batam palmas, e de júbilo cantem todos os montes na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, ele virá. Né? E o Salmo termina essa terceira sessão explicando, né, que o poderoso motivo para que toda a criação venha louvar, tanto as criaturas até como a criação inanimada, é porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, os povos com equidade. E nesse poderoso feito do Senhor que virá, nós, os redimidos, juntamente com todas as obras da natureza, né, que aguardam esse grande privilégio, estaremos cantando o Senhor. Estaremos esperando o juízo divino também. Né? O curioso do verso 9, gente, é que quando ele afirma que o Senhor virá julgar a terra, julgamento implica em aplicação de sentença. E isso não parece combinar muito com o louvor, parece que não soa bem, porque aplicar sentença é alguém vai ser condenado, outro não vai ser condenado, mas até nisso é chamado o povo de Deus, a natureza como toda, a louvar o Senhor. Então notem, naquele dia que virá, quando o Senhor vem para julgar a terra, haverá plenitude de alegria, haverá para os seus redimidos, mas também haverá uma pavorosa estupefação, completo horror aos condenados. E isso também é um poderoso feito do Senhor e, portanto, deve ser louvado. E naquele dia ninguém vai poder reclamar da sentença, porque ele julgará os povos com justiça, com equidade. Vai ficar patente aos olhos de todos a suprema autoridade de Cristo, a perfeita sabedoria e a justiça dos seus juízos. E ninguém vai poder não louvar. Todos o louvarão, mesmo aqueles que foram condenados. Todos dobrarão o joelho e ali reconhecerão a suprema autoridade de Cristo. Filipenses, capítulo 2, 9 a 11, diz assim: pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Olha bem, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então ali, naquele dia, de joelhos dobrados,
todos reconhecerão que seus juízos são justos e equânimes, e ali haverá também louvor. Entre salvos e perdidos, só que para nós o louvor é de exultação. Os perdidos, meio perdido, tu és o Senhor. Aquilo já é um reconhecimento da sentença que já foi aplicada. Em certo sentido, meus irmãos, a expectativa desse julgamento, ela não deve ser encarada pelos discípulos com preocupação, com ansiedade. Ela deve sim ser acompanhada de cânticos jubilosos, de brados de alegria, de palmas, porque o Senhor vem julgar a terra e julgará com justiça e com equidade, a fim de consumar o quê? A salvação do seu povo, a fim de dar o resgate da sua herança. Amém? Está entendendo aqui, meus irmãos? Esse é o Salmo 98. Podia falar muita coisa aqui, mas eu quero fazer umas breves aplicações, acho que ainda tem um tempinho aqui. Então, de posse dessas verdades, desse salmo magnífico, eu queria só colocar umas 4 aplicações, porque às vezes no salmo a gente não entende alguma coisa. Eu poderia começar a perguntar assim, o que é louvor no final das contas? Em cima de tudo isso que nós vimos. Em cima de tudo que nós vimos, principalmente no Salmo 150, nós somos instados a louvar a Deus de todas as formas dignas, seja com a nossa voz, por nossos instrumentos, com o nosso coração. Por quê? Porque o Senhor é digno disso. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Né? O que está sendo enfatizado nesse versículo? Todo que respira, todo que tem fôlego de vida, deve louvar o Senhor. E por que tal ordem? Porque nós já vimos também. Porque Ele tem feito maravilhas, devemos louvá-lo consoante a sua muita grandeza. Ok. Então o Senhor tem realizado esses feitos poderosos, isso merece todo o louvor da nossa parte, porque fomos criados por Deus. O problema é que nós estamos falando de louvor na Bíblia. Salmo 98. O problema é quando nós transportamos a ideia de louvor, dessa realidade que nós devemos viver na Bíblia, para a realidade dos nossos dias. E aí a palavra louvor se confunde com uma coisa chamada ministério de louvor, que nem tem direito na Bíblia essa ideia, mas está lá. A gente começa a confundir esse louvor que nós vimos, o Salmo 98, com uma ideia de grupo de louvor ou ministério de louvor, e isso cria alguma confusão, meus irmãos. Né? E nas últimas décadas isso tem se tornado uma coisa terrível no seio das igrejas, tem gerado muita angústia e às vezes até heresias. Então, quando eu falo de louvor, eu quero dizer o seguinte: olha, louvor não é realizado primeiramente para o agrado do homem, ainda que seja agradável louvar o Senhor. Não é realizado para isso, inicialmente. Louvor não é repetir as palavras louvor, aleluia, glória a Deus. Não é, ainda que durante o louvor nós possamos fazê-lo. Louvor não consiste somente de músicas agradáveis ao meu ouvido, de um ritmo que me agrade, cantada com ritmo, com harmonia, com afinação, para mim, ainda que o louvor deva ser bem ensaiado, deva ser bem afinado, porque tem que ser agradável ao Senhor e também aos nossos ouvidos. Okay? Louvor não é algo realizado somente no âmbito aqui do culto da igreja junto com os irmãos. A gente vai ver isso numa outra pregação. Ainda que a adoração pública, sim, é um dos meios da graça. E outra coisa, para finalizar, louvor não depende do ambiente, não depende dos músicos, não depende dos instrumentos, mas a presença do ambiente, dos músicos, dos instrumentos é desejável sim em alguns casos, principalmente no culto público. Ok? Então louvor não é nada disso daqui. Então o que é louvor? Já falei aqui. Mas se você pegar o seu dicionário em casa, você vai ver que louvor é bem assim, elogiar alguém por um motivo. Isso é louvor. Isso é louvor. Né? Não há louvor sem um motivo louvável. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vocês conhecem ali o Tota, né? O nosso presbítero Antônio Moura, e ele, toda vez que a gente vai lá, ele faz uma picanha na crosta do sal grosso. Né? Não sei se é ele ou Francisco, qual dos dois que faz. É sempre ele, eu acho que é ele mesmo, estou fazendo ele que faz. E é uma delícia de dar água na boca, e ele faz aquela picanha, né, que a gente fica assim, uau! Quem já jantou na casa dele sabe o que eu estou falando. Quem não sabe, vai lá e pede para jantar na casa dele. Né? Então imagina o seguinte: certo dia ele prepara aquela picanha de uma forma ainda mais espetacular e mais saborosa que o normal da história. Né? Já é boa, né? Claro que o Francisco vai dar uma ajuda para ele ali.
E ele chama alguns convidados. E a Jéssica, que é a sua filha ali, ela não se contém que naquele dia o aroma está maravilhoso, maravilhoso. E ela vai ali escondidinha, pega uma provinha, né? E ela percebe que aquilo está além do normal de delicioso. E ela chega perto do Top, o seu pai, e começa a exclamar assim: pai, eu te louvo, eu te elogio, eu te venero, você é o máximo, top, top, top. E ele fica ouvindo aquilo ali, ele não sabe o que ele vai dizer. Endoidou. Né? Vou ter que internar. Ela não está bem da cabeça. Vai tomá-la por louco. Mas se ela se aproximar e disser assim: pai, eu provei a picanha, meu Deus, ela está muito saborosa, está suculenta, está no ponto certo, certinho, o cheiro está simplesmente divino. Pai, o senhor está de parabéns. Nos dois casos, nós temos, vamos dizer, algum tipo de louvor. Só que no primeiro não tem um motivo. No segundo tem. No segundo ponto, a Jéssica está louvando o seu pai por um motivo. Ele fez uma excelente carne. Na primeira, ela simplesmente enfileirou uma série de adjetivos que podem ser de louvor, mas não tem um motivo certo. Então, a diferença é que houve, nessa última frase, um real louvor. Por quê? Porque está claro o motivo. Porque está claro para quem está endereçado o elogio. Gente, de forma simples, é louvor. Cantar ao Senhor um cântico novo, por quê? Porque Ele tem feito maravilhas. Né? Usai todos os instrumentos, por quê? Porque você está perante o Senhor que é Rei. Exulte perante o Senhor que é Rei. Os rios batam palma, todo mundo cante ali. Por quê? Porque Ele vem julgar. Sempre tem um motivo. Eu sei a quem eu estou elogiando. E esse é o princípio do louvor, meus irmãos. Todo louvor honesto necessita de um motivo genuíno. E com respeito à pessoa do Senhor Jesus, esse princípio é totalmente aplicável, né? Quando nós louvamos a Deus, nós estamos reconhecendo, nós estamos elogiando todas as obras que Ele tem realizado em nossas vidas. Louvor é cantar os poderosos feitos do Senhor. Se você louva sem saber ou sem ter um motivo ao Senhor, você não está orando, você está fazendo outra coisa. É como se você preparasse uma feijoada sem feijão, um guisado sem carne, uma pizza sem massa. O principal está faltando. No louvor, nós temos que saber a quem estamos louvando e por que estamos louvando. Então, o Salmo 98 é 3 sessões de elogios endereçados por que nós estamos elogiando. E aqui é que motivo no seu coração você tem para louvar ao Senhor Deus. O que o Senhor Deus tem feito na tua vida que merece o louvor. Às vezes você está sozinho em casa, você vai orar, e o seu coração se enche de alegria, se rejubila. Ali sozinho, louva o Senhor. Lembre os poderosos feitos que Ele tem feito em sua vida. Lembre o que Deus já fez. É como diz aquele hino, né? Quantas bênçãos, dize quantas são. Aí você vai ficar surpreso quando fizer isso. Porque são muitas as bênçãos da sua poderosa mão. A alma do cristão, ele deve estar sempre reconhecendo os feitos do Senhor. Meus irmãos, isso leva naturalmente à adoração. Ok? Segunda coisa, rapidinho. Louvor não é, portanto, repetir palavras de louvor. Isso é o máximo, nem sei como não fala por quê. O Salmo 98, ele começa animando a gente a cantar um cântico novo. Salmo 150 diz assim: louvai a Deus no seu santuário. Isso é um convite animador, meus irmãos. Por quê? Porque aqui nós, como irmãos, estamos juntos, lembrando as muitas bênçãos que o Senhor nos deu e enchendo a boca cantando isso ao Senhor. Né? Salmo 147, 1 diz assim: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao Senhor. E termina assim, dizendo assim: fica-lhe bem o cântico de louvor. Salmo 157, fica-lhe bem o cântico de louvor. Né? Então é bom, é amável cantar louvores ao nosso Deus. Nós estamos aqui reunidos também para isso. Mas vejam bem, né? Como no nosso culto a gente tem um período, né, que a gente chama de louvor, como assim, só agora a gente louva, depois a gente ouve, depois a gente ora, aí cai fora. A gente secciona, né, de certa forma, o culto ao Senhor. Tem um período que a gente chama de louvor, né, caracterizado por cânticos, corinhos, e aqui a gente tem que tomar cuidado, meus irmãos, para não cair numa armadilha.
que tem aprisionado muitas pessoas. Nós corremos o risco real de achar que louvar a Deus é só cantar música. E durante o culto, nós corremos esse risco. Né? E pior, não é nem músicas cantando sobre os poderosos feitos do Senhor, é músicas cantando sobre a necessidade de louvar. Aí você acha que você está louvando, né? Em algumas igrejas, a ideia de louvor se resume a repetir frases em mais ou menos assim, aleluia, glória a Deus, amém, glória, louvado seja, quero louvar-te. E às vezes a música inteira é sobre isso e não tem um motivo real de louvor ao Senhor. Eu fico chocado. Né? Tem uma música que eu ouvi que era bem assim, repetitivo. Quero louvar-te, cai o fogo, quero louvar-te, aleluia. Louvar quem? Caiu o fogo da onde? Aleluia, por quê? E as pessoas estão cantando. Né? Deixou de lado o quê? Os poderosos feitos do Senhor. É um louvor desconectado, meus irmãos, do genuíno motivo, um genuíno motivo sincero. Alguém chega para você e diz assim, meu irmão, hoje eu quero louvar a Deus. Aí você se alegra assim, meu irmão, louve. E aí o irmão passa a louvar assim, quero louvar-te, aleluia, quero louvar. Não tem nada. Vocês lembram de um corinho antigo, não sei se as pessoas de escola dominical lembram, que era bem assim, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia. Aí ficava disso, a gente cantava 5, 6 vezes. Mas por que eu estou dando aleluia ao Senhor? Por que eu estou falando glória a Deus? E a pessoa, desde pequena, vai entendendo, ou vai aprendendo, que louvor é repetir essas frases. E ela não se dá conta que louvor é muito, muito além disso daí. Parece até genuíno, mas, meus irmãos, é só um amontoado de expressões de louvor. O correto, para quem dizer, hoje eu vou louvar o Senhor, você perguntar assim, que bênção, qual a obra, qual o motivo que o Senhor te deu essa semana para você querer louvá-lo? Aí ele vai ter que pensar mesmo, por que eu estou louvando ao Senhor? Qual o motivo? E o irmão vai passar a cabeça e vai lembrar o motivo, né? Alguém no meio da assembleia pode gritar assim, aleluia, glória a Deus. Aí eu me pergunto assim, por que será que ele está dando aleluia, glória a Deus? Qual foi o motivo que levou ele a louvar o Senhor nesse momento? Nós temos que ter motivo, meus irmãos. Nas Escrituras, aí vocês podem pegar depois, tá? Vocês podem procurar. Onde tem um aleluia, nas Escrituras, tem um motivo. Onde tem um aleluia, tem uma expressão de louvor, tem um motivo. E aí tem vários aqui. Vamos só, Salmo 106:1, né? Tem um monte que eu não vou ler não. Salmo 106:1. Diz assim, já começa com aleluia, né? Aleluia! Rendei graças ao Senhor. Olha o motivo. Porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu desafio vocês a procurar na Bíblia uma frase de louvor que não tem um motivo. Porque se eu louvo, estou elogiando. Ou seja, tem muitas outras partes aqui. Mesmo o Senhor Jesus, meus irmãos, quando Ele exulta na presença do Pai e Ele louva ao Pai, Ele o faz pelo poderoso feito do Senhor. Certa vez Ele adorou ao Pai por uma revelação que o Senhor tinha dado aos pequeninos. Abre Mateus 11, 25 e 26. Estou quase terminando. Viu? Mateus 11, 25 e 26. O Senhor diz assim, por aquele tempo exclamou Jesus. Vai lá, exclamou. Graças te dou, ó Pai, aqui a expressão do louvor, Senhor do céu e da terra. Por quê? Porque ocultaste essas coisas aos sábios, instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. E não enfileira só expressões de louvor. Não há louvor agradável a Deus, meus irmãos, sem que haja um motivo genuíno. Nós temos que ter em mente isso ao Senhor. E um dos motivos, dos mais impressionantes, é a nossa salvação, otorgada em Cristo Jesus. As músicas antigas, as boas músicas antigas, não quer dizer que não tem hoje também tem muita música boa, com bom motivo de louvor. Mas as músicas antigas, em geral, qualquer expressão de louvor tinha um motivo. E era gostoso isso daí, né? Tem aquela, conhecia o mundo mal, e por ele seus artis, né? Me afundei no lamaçal, tudo isso porque eu quis, né? E aí, em algum momento, ele diz assim, né? Foi assim que me salvou, né? Numa cruz, por mim, derramou sangue tão puro.
foi assim que me salvou. E no final ele vai dizer assim, hoje eu quero sim saber da grandeza de Jesus, quero dar-lhe o meu louvor. E o louvor dele já deu em toda a música, que Deus o salvou, Deus o tirou de um tremedal, e ele sai daquela música assim, alegre no Senhor. Está claro até aí? Muito bem, e finalizando aqui, louvar ao Senhor, meus irmãos, é um sacrifício. E é um sacrifício que não pode ser feito por improviso ou mal feito. Salmo 98, de novo, cantar ao Senhor um cântico novo. Ora, se eu vou cantar um cântico novo, essa expressão ela significa duas coisas no original. Pode indicar um canto com renovado ânimo, estou cantando com renovado ânimo, ou um salmo que ainda não foi cantado. Cantar ao Senhor um cântico novo. Pode ser as duas ideias. Cantando com renovado ou cantando um salmo ainda não cantado. Né? Em ambos os casos, seja um ou outro, para eu expressar esse louvor, eu não posso fazer de cabeça, eu tenho que ter algum preparo. Aí, nesse sentido, o improviso não é bem-vindo. Meu irmão, né? Hoje eu vou cantar uma canção nova de louvor ao Senhor no culto. Que boa notícia, meu irmão, que legal, né? Qual música será? Você já ensaiou com o grupo? Né? Não, nem sei qual vai ser a música, mas na hora o Espírito Santo vai me mostrar, né? Eu vou cantar. Essa história de ensaio não combina direito com o crente, eu vou pela fé. Eu já ouvi isso de igreja, numa igreja nossa em São Paulo. Isso, meus irmãos, não é fé. Tá? Ou é improviso, o que é um desastre, ou é indolência, o que é um pecado, ou é vaidade pura e simples, o que é uma perigosa ilusão. Aí nós ouvimos uma igreja lá em São Paulo, e pior, ainda está aliada a uma péssima teologia. Né? Está tudo isso misturado. Louvar ao Senhor de forma correta requer compromisso, requer sacrifício, requer dependência de Deus, requer temor. O objetivo é louvar ao Senhor pelos seus poderosos feitos. Isso não pode ser feito de qualquer jeito. Tá? Isso é um extremo. Tem outro. Qual é o outro extremo? Né? É você imaginar que a expressão de louvor deve ser levar o adorador a se sentir-se bem consigo mesmo. E aí a igreja ela investe em muitos instrumentos, numa super banda, ela muda a pintura, ela faz de tudo para que o frequentador se sinta bem na hora do louvor. Esse é um outro extremo terrível, né? E nesse caso, a ideia de louvor para essa igreja está associada não aos poderosos feitos do Senhor, mas ao conforto e bem-estar dos seus frequentadores durante o louvor. Aí, nessas igrejas, se imagina que quanto melhor for a banda, mais afinada, mais interessante for o som, com mais instrumentos, melhor vai ser o louvor. E sabe o que acontece nessas igrejas? Acontece assim. E eu já não gostei do louvor, não. Não foi o fulano de tal que dirigiu. A banda de hoje não estava legal, não. Eles não cantaram aquelas músicas animadas que eu queria. Ou então, rapaz, hoje vai ter a banda X lá na igreja. Vamos todo mundo, porque aí sim vai ser o louvor. Entenderam o problema? Não tem nada a ver com os feitos do Senhor. Tem a ver com outra coisa. Outra coisa, um louvor não é dirigido ao Senhor Deus, mas é um louvor dirigido aos seus gostos pessoais. Não estão se esforçando para louvar o Senhor, mas a si mesmo. Ok? Mas, juntando as duas coisas, isso não quer dizer que a parte técnica do momento do louvor no culto seja feita de qualquer maneira, de improviso. Como quem diz assim, para Deus está tudo bom, ele não se importa com o aspecto externo, ele só se importa com a essência. E aqui isso é um erro terrível, um erro crasso. Por quê? Porque a pessoa está confundindo louvor, que é uma ação dirigida a Deus, com a sinceridade em adorar, que é um estado interno do coração. São duas coisas diferentes. Tá? De fato, o Senhor Deus se agrada que seus filhos busquem louvá-lo com um coração sincero. E aí a gente não pode julgar o coração de ninguém. Né? Alguém que está louvando ao Senhor de forma sincera, de forma humilde, ele não vai ligar muito se houve um desafinado aqui ou ali. Não vai ligar. Né? A equipe que louvou isso aí, bem ou não, música. Isso é verdade. No entanto, Deus requer daqueles que dirigem o louvor público na igreja que o façam com diligência, com preparo artístico, com arte, com ânimo renovado e com muita alegria. E, meus irmãos, não há espaço para algo mal feito, de improviso, repetindo domingo após domingo um louvor envelhecido, sem preparo, sem ânimo, sem alegria, e a igreja morrendo ali para cantar. É para o Senhor que nós estamos trabalhando, é para o Senhor que nós estamos exultando. Mas isso é meio grave. Não é eu que estou falando, não.
Abra em Salmo 33, versículos de 1 a 3. Já estamos finalizando mesmo. Salmo 33, de 1 a 3. Olha o que diz. E isso daqui eu quero dizer também para a nossa equipe de louvor, tá? Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos, ou seja, aos fiéis, fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa. Louvai-os com cânticos no saltério de 10 cordas. Agora olha e diz, no 3, entoai-lhe novo, cântico de novo. Tangei com arte e com júbilo. Arte aqui é com preparo, não é no improviso. É com arte, com apuro musical, com apuro de canto. Meus irmãos, nós não estamos cantando para qualquer um, nós não estamos nem cantando, nós estamos louvando ao Senhor. Louvor tem música, tem voz, tem instrumentos, tem preparação prévia, não só das músicas, mas também dos corações. Tem adoração sincera, tem foco somente no Senhor, tem escrituras, porque você tem que cantar conforme as escrituras. E é tudo feito com arte, com júbilo, com temor ao Senhor. Fica bem aos retos louvar ao Senhor. O Novo Testamento ele vai equiparar o louvor com os sacrifícios do Velho Testamento, chamados sacrifícios pacíficos. Tá? No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 15, o autor diz assim, ó, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. É um sacrifício, e é um sacrifício agradável, pacífico assim. Não dá, meus irmãos, para entrar louvores sem o sacrifício de algo. Nós temos que ficar algo ali no louvor. Né? Meus irmãos, quando nós estamos aqui no culto adorando ao Senhor, nós adoramos por meio dos louvores, pelas orações, nas ações de graça, por meio da sua santa palavra. Tudo isso é louvor. É um culto de adoração, de louvor. Se na pregação da palavra nós somos elemento passivo, na adoração, ao cantar louvor, nós somos elemento ativo. Então, povo de Deus, a nossa igreja é pequenininha. Vamos cantar com mais alegria ao Senhor, com júbilo, nos preparar durante a semana, aos domingos, já se preparar para vir para o culto, porque nós vamos ouvir a palavra do Senhor com alegria e nós vamos poder louvar ao nosso Senhor com júbilo, com exultação. Eu estou meio fraquinho, toma um cafezinho. Mas, bem alegre. Deixe as preocupações de lado. Deixe tudo. Outro dia o seu próprio mal. Domingo é dia de adoração ao Senhor, porque Ele é o Rei. E esse Rei virá para julgar a terra. A linguagem do Reino é a linguagem do louvor. Nós somos incentivados pela palavra a cantar louvores assim. Mas, meus irmãos, eu estou falando de louvor aqui na igreja. Nós já temos que falar do louvor e não vai ser hoje, na nossa linguagem do cotidiano. Aí sim, é um outro nível de louvor. E esse ainda mais profundo. Que o Senhor Deus nos dê a graça de continuar louvando ao seu nome, lembrando dos seus poderosos feitos, lembrando da sua notória salvação. Porque Ele vem para redimir o seu povo, para trazer a nossa herança de maneira final, e vem para ajudar a terra. Amém? E aí sim, aleluia.